Salve, salve galera do canal Exatas Emel, tudo bem? Aqui é o professor Alex, o seu professor de Química, e hoje a gente vai continuar a série de vídeos sobre estrutura atômica. Antes de eu começar a nossa videoaula, eu só vou pedir que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações, tá bom? Então vem comigo. Temos aqui uma questãozinha sobre semelhanças atômicas, que é aquele negócio de isótopos, isóbaros e etc. Vamos ler a questão junto comigo. Com relação aos átomos abaixo, X, Y e R, podemos afirmar que, letra A, Y e R são isótopos, X e R são isóbaros, X e R são isótonos, X e R possuem o mesmo número de elétrons, X e Y deveriam ser representados pelo mesmo símbolo. Então, antes da gente começar a questão, bora só revisar um pouquinho do que seria isótopo, isóbaro e etc. Vou colocar aqui para vocês, ó. Quando dois átomos são isótopos, o que eles vão ter em comum? Eles vão ter o mesmo número atômico. Se dois elementos químicos forem isóbaros, eles vão ter o quê? O mesmo número de massa. Se eles forem isótonos, o que eles vão ter em comum? Mesmo número de nêutrons. Certinho? Uma dica que eu costumo dar para meus alunos é que, para não confundir esses nomes aqui que são bem parecidos, é você lembrar que isótopo tem um P que vai te lembrar da mesma quantidade de prótons. Guardou? Isóbaros tem um A que vai te lembrar do mesmo número de massa. E isótonos tem um N que vai te lembrar do mesmo número de nêutrons. Outra coisa que eu tenho que revisar com vocês é a representação do símbolo de um elemento químico. Como que ele é representado graficamente? Um elemento químico sempre vai ter uma letra, um número em cima e um número embaixo. Cada informação dessa te diz uma coisa. O símbolo deriva do nome do elemento químico e do nome em latim, tá bom? Então, por exemplo, H. Quem é o H? É o hidrogênio. Li. Lítio. Na. Sódio. Peraí, professor. Na. Sódio? Você não disse que deriva do nome dele? Sim, mas é do nome em latim. O sódio, em latim, é chamado natrium. Fez sentido? O que esse número de baixo aqui quer dizer? O número de baixo sempre vai estar no pezinho esquerdo do símbolo. Sempre. E ele vai te dizer qual é o número atômico do elemento químico. O número de cima, ele pode aparecer na esquerda ou na direita. Ele vai te dizer o número de massa. Só que aqui você tem que ter cuidado para não confundir com a carga de um íon. Quando que eu sei que o número de cima vai ser o número de massa e não a carga daquele íon? Você pode ver aqui que eu não tenho nenhum símbolo de mais nem de menos. Se eu tivesse, por exemplo, aqui, ó, sódio mais um, pode ser? Aqui é uma carga, porque, ó, eu tenho a natureza da carga, que é positiva. Poderia ser negativa, no caso de um ânion, tá bom? Mas quando o número de cima aparece sem nenhum símbolo de mais ou menos, é porque você tem aqui o número de massa. Então, feita essa rápida revisão, vamos partir para as alternativas. Letra A. Y e R são isótopos. Cuidado, isótopos têm o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número atômico. Vamos lá. Y e R, eles são isótopos. Para eu saber, para eu determinar se eles são isótopos ou não, eu devo comparar os seus números atômicos.
E de cara eu vejo que eles são diferentes, então eles não são isótopos. Letra A está eliminada. B. X e R são isóbaros. Isóbaros são aqueles que possuem o quê? Mesmo número de massa. Vamos lá? X e R. X e R são isóbaros. Bora olhar o número de massa deles, ó. O número de massa do X é 50, o número de massa do R é 49. São diferentes, né? Então eles não são isóbaros. Letra B também está eliminada. X e R são isótonos. Isótonos. Ou seja, eles têm o mesmo número de nêutrons. Não sei, vamos ver. X e R. Para eu determinar a quantidade de nêutrons, desses elementos, eu tenho que subtrair a massa do número atômico. Então, subtraindo aqui, ó, 50 menos 21 vai dar quanto? 29 nêutrons. 49 menos 21 vai dar quanto? Vou colocar aqui, ó. 49 menos 21, 28 nêutrons. Vou colocar um Nzinho aqui de nêutrons. Então, eles não são isótonos, ó. Não são isótonos. Portanto, letra C também está eliminada. Letra D. X e R possuem o mesmo número de elétrons. Professor, você falou aqui de número de prótons, falou da massa, né? Só lembrando que a massa é igual a próton mais nêutron, mas no momento algum você falou de elétron. Tá. Bora pensar no equilíbrio que a matéria deve ter, equilíbrio de cargas. A gente sabe que uma carga positiva cancela a negativa, sabe disso, né? Então, duas cargas positivas cancelam duas cargas negativas e assim por diante. Então, onde é que eu estou querendo chegar com isso? Em um átomo neutro, um átomo quietinho, equilibrado, no seu estado fundamental, a quantidade de prótons, que são partículas positivas, deve ser igual à quantidade de elétrons, que são partículas negativas. Então, através da quantidade de prótons, eu chego na quantidade de elétrons, desde que o meu átomo seja neutro. Como assim, professor? Se eu tiver um íon positivo ou um íon negativo, eu tenho que fazer aquele acréscimo ou decréscimo de quantidade de elétrons a partir da carga que ele tem. Só que isso é um outro assunto. Por enquanto não vai servir muito pra gente. Ó, eu estou trabalhando com quem? X e R. Aqui eu não tenho nenhuma carga de íon. Ele não é um cátion nem um ânion. Esse número aqui, ó, que está em cima, é a massa dele. Mesmo caso aqui, ó. Então, X e R, a gente diz que eles são átomos neutros, ou seja, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Se esse cara aqui, ó, tem 21 prótons, consequentemente ele tem quantos? 21 elétrons. R, se ele tem 21 prótons, ele também tem 21 elétrons, com certeza. Então, X e R possuem o mesmo número de elétrons? Possui. Letra D está correta. Bora só, para matar a questão de vez, bora só ver o que diz a alternativa E. X e Y deveriam ser representados pelo mesmo símbolo. X e Y. Não, eles não deveriam ser representados pelo mesmo símbolo. Em que caso eles seriam representados pelo mesmo símbolo? Somente se eles fossem isótopos. Porque aí eles teriam o mesmo número atômico e aí eles seriam átomos pertencentes ao mesmo elemento químico. Tá certo? No caso aqui, quem deveria ser representado pelo mesmo símbolo? X e R. Ó, vocês estão vendo? X tem o número atômico 21, R tem o número atômico 21 também. Então, esses dois caras aqui pertencem ao mesmo elemento químico, então eles sim deveriam ter o mesmo símbolo, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu peço que vocês continuem acompanhando o canal, que tem mais uma questãozinha pra gente resolver, tá certo? Se rolou alguma dúvida, você pode verificar os vídeos passados aqui, no símbolozinho de cima. E obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau, pessoal. Bons estudos!